muito complexo, né? E o que acontece naquela região é que a coisa nasceu mal, o pau nasceu torto, e ao longo do tempo não se consegue endireitar. Os ingleses tinham a soberania sobre aquela região, os ingleses tinham toda a autoridade e arrogantemente distribuíram o território. O Lord Balfour, em 1900, em novembro de 17, foi lá e distribuiu, prometeu, e não usou uma linguagem ambígua, né? Prometeu um lar nacional. A coisa começou aí, depois veio o Hitler e os refugiados judeus que precisavam sair da Europa de qualquer jeito e foram para lá. E outro problema sério que há que se admitir, na hora em que a questão foi para a recém-criada ONU, que os ingleses viram que não tinham condições de administrar mais aquilo, terrorismo, né? Havia os atingido, houve lá a demolição daquele hotel, o Rei Davi, que lá foram os ingleses, foram os lords, foi todo mundo para baixo dos escombros. Ali os ingleses perderam a esportiva, como se diz, e entregaram aquilo à sorte da ONU. Então, agora, o que aconteceu ali é que nas negociações que antecederam lá o nosso Oswaldo Aranha batendo o martelinho, os palestinos não participaram. Porque quem eram os palestinos? Eram agricultores pobres que viviam lá naquela região do Império Turco-Otomano e nada entendiam de diplomacia. Não tinham representantes diplomatas na ONU fazendo articulações políticas. Não. Aquilo ficou por conta da ONU. Quem tinha todas essas articulações eram os judeus, uma vez que a imigração dos anos 30 levou para a Palestina judeus com capital e com conhecimento. Levou uma elite europeia. Então, a coisa já estava desigual. E os árabes tomaram a frente dos palestinos. Os árabes se meteram a falar em nome dos palestinos e também com aquela ideia de que jogariam os judeus ao mar. E foi aquele vexame de 48, 49 que o Egito, Síria, né, Jordânia se juntaram e perderam a guerra para Israel. E ali começou essa dinâmica perversa, né? Os palestinos nunca falando em seu próprio nome. Só começaram a fazer isso em 64, quando foi criada a OLP, com o Yasser Arafat à frente. E conseguiu avançar, né? Você lembrou aí de Isaac Rabin, né? Quem é que matou o Isaac Rabin? Foi um palestino? Não, foi um judeu. E isso não era uma questão só individual, ele estava representando ali uma parte da sociedade israelense que não aceitava negociar. Tem problemas que são muito, muito, muito difíceis, né? Você mencionou a questão da terra, dos refugiados. Ora, na guerra de 48 e 49, os palestinos fugiram da guerra. Os judeus dizem que eles abandonaram as terras. Eles fugiram da guerra. E agora, quem é que vai devolver? Não é admitir os palestinos no Estado de Israel, não. Quem é que vai devolver a propriedade das terras que foram tomadas? Isso os israelenses não querem nem ouvir falar, não é? Isso está fora de cogitação. De modo que a situação é uma situação dramática, é muito difícil, não há como fazer previsões. Esse atual governo, né, tem um comportamento nazista, né? Por mais que os judeus não israelenses, né, não suportem ouvir uma coisa dessa, mas a realidade é essa. Eles estão aproveitando a oportunidade num projeto louco que é, a princípio, de suprimir o Hamas. Na verdade, eles estão suprimindo os palestinos. E onde é que isso vai parar? Como é que vai ser isso? O representante de Israel ter a ousadia de pedir a destituição do presidente da ONU? Isso nunca aconteceu. Nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, nos velhos tempos da boa e velha Guerra Fria, nunca ninguém ousou falar uma coisa dessa. Em nome de quem que ele diz isso? Isso é uma coisa completamente inadmissível, porque ele está colocando em questão a estrutura do sistema de Estados. Eu vejo muita gente dizer: a ONU é a falência da ONU, a ONU não funciona, etc. e tal. Mas as pessoas têm que entenderem, né, que a ONU é um organismo intergovernamental. A ONU não é um organismo superior, independente, que dê ordem aos Estados. A ONU é aquilo que os Estados que a compõem querem que ela seja.